Irmãos, nós vamos dar continuidade então à carta de 1 Pedro. Agora nós já estamos encerrando o capítulo 2 nessa noite, se Deus permitir. Vamos estudar do versículo 18 até o fim do capítulo. 1 Pedro 2, de 18 a 25. Nós vamos ver alguma coisa sobre a submissão no âmbito do trabalho. Vamos ler o texto? A vida exemplar cristã, deveres dos que prestam serviços a outrem. Versículo 18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, com letra minúscula, Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo sabedoria para o Senhor, compreensão desse texto. Pai, até aqui a exposição da Tua Palavra, até aqui, Senhor, pudemos abrir as Escrituras e lê-la. E, mais uma vez, nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo, que Ele, como soberano que é, seja o nosso mestre, amolecendo os nossos corações, preparando como boa terra, para que possamos acolher a Tua Palavra como preciosa semente, e que assim ela germine e gere frutos para a Tua glória. Senhor, nós reconhecemos que sem o auxílio do Teu Espírito Santo, tampouco podemos compreender o que o Senhor nos ensina, e menos ainda conseguimos aplicar essas verdades às nossas vidas. Reconhecemos a dureza do nosso coração e a incapacidade de vivermos sem o Teu Espírito Santo e sem o poder da Tua Palavra operando em nós. Por isso nós Te pedimos isso, que assim o Senhor o faça, para a glória do Teu nome, para que o Teu povo brilhe nesse mundo expressando as Tuas virtudes, e para que essa igreja seja sal e luz por onde quer que nós andarmos. Tudo isso nós rogamos a Ti, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós já temos visto que Pedro fala a um povo que foi expulso de suas casas, de suas cidades, de suas igrejas, e assim ele passa, é um povo, são 5 províncias romanas, que passam a sofrer uma perseguição sangrenta, uma tribulação muito intensa, provocada pelos romanos. E então essas igrejas se tornam confusas, os membros dessas igrejas passam a sofrer essa perseguição e ficam meio sem rumo. O coração de Pedro, um coração pastoral, então ele tenta arrebanhar, tenta consolar, fortalecer, trazer bálsamo sobre os corações dessa igreja.
Ele então inicia sua carta mostrando as bênçãos que Deus concedeu a eles graciosamente em Cristo Jesus, fazendo deles herdeiros de Deus, ainda que eles sejam forasteiros aqui nesse mundo, como ele diz no início da carta. Mas ele também diz que eles são herdeiros de um reino que não tem tamanho. Isso para consolo dos seus irmãos, para consolar os seus irmãos. Na segunda parte, que inicia-se no capítulo 2, a partir do versículo 11, Pedro começa a falar da parte prática da carta. Obrigado, irmão. Pedro então explica como isso funciona, como esse consolo, como a parte teológica da carta pode ser aplicada na vida prática, no convívio entre eles como irmãos, nos relacionamentos seculares, no convívio com as autoridades. E agora então ele passa a dizer como é que os servos, os funcionários, se comportariam diante dos seus patrões, como cristãos legítimos. Como fazer isso? Como honrar e submeter aos homens, às autoridades e agora aos seus patrões. Nós entendemos então que submissão faz parte também, é um princípio espiritual, faz parte, é um dos elementos da vida piedosa do cristão. Nós vimos os dois primeiros elementos da vida piedosa do crente. O primeiro deles é ser santo como Deus é santo, santidade, vivendo em temor. O segundo deles é o amor, com que eles deveriam se relacionar entre eles e com as outras pessoas também. E agora o terceiro é a submissão. Nós vimos a submissão que o crente deve ter para com todos os homens, a submissão para com as autoridades seculares, o governo local, e agora nós vamos ver submissão para com os seus patrões. As circunstâncias em que Pedro escreve a carta, só dando uma repassada, e por que ele fala especificamente agora a servos. O que estava acontecendo na época de Pedro? Estava acontecendo o seguinte, que a maioria dos crentes a quem Pedro escreve essa carta eram escravos. O termo servos aqui, a primeira palavra do versículo 18, servos, relaciona-se, trata realmente de escravos. Eles eram escravos. Eles eram escravos caseiros em sua maioria. O que era isso? A escravidão naquela época era um pouco diferente daquilo que nós conhecemos. Quando nós estudamos a história americana, por exemplo, onde a escravidão foi muito intensa, pesada, dura, maligna, e também isso refletiu um pouco no Brasil, na época da escravidão, nós entendemos um tipo de escravidão bastante maldosa. Não que naquela época, em Roma, sob o regime romano, não fosse maldosa, tanto quanto essa que nós conhecemos na nossa história mais recente, americana ou brasileira. Mas é que em alguns casos, os escravos, que eram a grande maioria cristãos, eles eram pessoas de cultura, e sob o domínio de Roma, como uma nação que foi dominada por Roma, os judeus convertidos ao cristianismo, muitos deles tinham cultura, muitos deles eram médicos, muitos deles eram advogados, muitos deles eram pessoas estudadas, e pessoas que governavam o seu país de origem, tinham experiência no governo secular. Então muitos desses crentes que se tornaram escravos, eram escravos, mas tipo governantes de fazendas, governantes de propriedades dos seus patrões, trabalharam no governo romano, auxiliando o governo romano. Muitos eram médicos, muitos eram professores, mas mesmo assim isso não isentava de eles passarem por crises de perseguição difícil e dura. Então esses governantes ou administradores dos bens dos seus patrões, muitos deles então eram prisioneiros de guerra do Império Romano. E eles tornavam-se, a grande maioria, servos caseiros. Conta a história
que na época de Pedro, ou Paulo também, quando Paulo escreve suas cartas, na mesma época, mais ou menos, eram mais ou menos cerca de 60 milhões de escravos nessa situação. E a maioria esmagadora desses escravos eram cristãos. Grande parte esmagadora eram cristãos. Alguns desses patrões reconheciam e eram bondosos, eram generosos com seus servos. Alguns. Outros, porém, a maioria deles, até porque, sendo patrões romanos, conduzidos pela mentira de Nero, de que os cristãos haviam colocado fogo na sua cidade, a maioria deles começaram a maltratar os seus servos. A maioria deles começou a tratar com desprezo os seus servos. Pedro menciona aqui que alguns deles chegavam a esbofetear os seus servos. Então era uma escravidão bastante dura. Então, sob a lei romana, a lei também considerava os servos como meros objetos. E há um termo que eles usavam muito frequentemente na época, que a lei romana reconhecia esses servos que eram escravos, e a lei os chamava de ferramentas vivas para o trabalho. Eles não passavam de ferramentas vivas. Eles eram comparadas com os jumentos ou os camelos que eram utilizados para lavrar a terra, por exemplo. Eles eram comparados com máquinas ou instrumentos de manejo de terra, instrumentos de manejo de lavoura, ou instrumentos inanimados, digamos assim. Então eles eram comparados e eram chamados de ferramentas vivas. Vejam só a situação desses escravos. Então a maioria dos patrões eram sim inescrupulosos e cruéis. Mas nós percebemos que o cristianismo não veio abolir as diferenças sociais. O cristianismo não veio criar uma nova categoria, não veio trazer rebelião para que se fizesse um novo regime. O cristianismo nunca incitou greves violentas, nunca incitou rebeliões contra os líderes, ou patrões, ou administradores do governo. O cristianismo nunca fez isso. O cristianismo veio trazer, nas palavras de Hernandes Dias Lopes, ele diz que o cristianismo não aboliu as distinções sociais, como nós imaginávamos que o cristianismo veio trazer a visão socialista, né? Pelo contrário, o cristianismo, quando nós estudamos a história, o cristianismo veio trazer um regime chamado o regime que nós conhecemos aqui no Brasil. O regime que nós caminhamos normalmente entre todas as nações. O regime capitalista. Não com os erros e corrupções que hoje nós entendemos. Mas a história mostra Martinho Lutero e principalmente João Calvino e seus seguidores trazendo uma nova visão que implantou, eles foram precursores, auxiliaram ao menos, como precursores da visão capitalista. Onde sim, a Bíblia diz que os que trabalham mais, ganham mais e têm direito disso. Eles pregam uma igualdade diante de Deus. Mas diante dos homens, quem planta mais, o que a Bíblia diz? Colhe mais. E isso é lícito. É o capitalismo bíblico, digamos assim. E Hernandes Dias Lopes então diz que o cristianismo não aboliu as distinções sociais, de jeito nenhum, mas introduziu um novo conceito revolucionário de relacionamento. Nós vimos desde o Pentateuco, e Deus ensina desde o Pentateuco, que sempre haverá ricos e pobres, mas no Pentateuco e desde o início,
Deus sempre ensina que o rico, ele tem recebido de Deus uma bênção de uma forma maior do que outras pessoas, para poder repartir. E Deus diz que nunca deixará de haver pobres no meio de vós. Estava falando para o povo de Israel. Então vamos ver o que Pedro ensina a respeito disso, a respeito do relacionamento entre patrão e empregado. Dos versículos 18 a 20, Pedro trata da submissão como reação legitimamente cristã diante dos patrões, sejam bons ou sejam maus. Pedro diz que a submissão é um elemento presente, deve ser um elemento presente na vida de todo crente. A palavra original para Senhor, no versículo 18, que nós precisamos entender aqui, quando ele diz: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, com letra minúscula. O termo Senhor no grego original, ela originou a nossa palavra déspota, por incrível que pareça. Senhor aqui, a palavra é despotes no grego. Esse termo significa alguém que tem poder e autoridade ilimitados, quase como um soberano. É isso que a palavra Senhor quer dizer aqui. Então era alguém, sim, que tinha até direito sobre a vida ou a morte dos seus escravos. Era esse o termo Senhor aqui. Porém, não era um termo pejorativo a princípio. A princípio não era para ser um termo pejorativo, como nós hoje temos o termo déspota. Quando você fala de déspota, você já logo relaciona com alguém que é tirano, não é isso? É um déspota, é um senhor maldoso, um senhor que maltrata e que escraviza os seus servos de uma maneira maligna. É um déspota, é um tirano cruel. No início não era assim, tanto que essa mesma palavra, no grego despotes, foi usada inclusive para se referir a Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 24, essa mesma palavra Senhor, despotes, é utilizada quando a igreja primitiva estava em oração, quando Pedro e João foram perseguidos, foram presos, foram ao Sinédrio, foram ameaçados para que eles não mais falassem em nome do Senhor, e eles foram libertos. Quando voltaram para o convívio dos irmãos, chegou na igreja, eles contaram tudo o que eles sofreram, e então a igreja toda, unanimemente, começa a orar. E qual é o início da oração? Atos capítulo 4, versículo 24, a oração começa assim: Tu, Senhor soberano, ou soberano Senhor, Tu, despotes, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Então é uma palavra que originalmente não era para ser tratada ou vista de uma maneira pejorativa, mas era um termo para ser usado para um senhor que tinha poderes grandiosos sobre os seus servos. Pedro diz aqui que era para esse relacionamento entre servo e patrão ou senhor, era para ser de submissão com todo o temor, versículo 18, e no versículo 19, ele diz, primeiro ele diz com todo o temor, versículo 18, e ele fecha o versículo 19, por motivo de sua consciência para com Deus. Por que Pedro diz isso? Pedro diz isso dando o primeiro motivo pelo qual os crentes deveriam se submeter aos seus patrões. Em primeiro lugar, eles deveriam se submeter aos seus patrões por temor. A palavra temor aqui é phobos, que gerou a nossa palavra fobia também, que significa medo. Esse temor era o mesmo termo que é usado para temor a Deus. Então era para respeitar da maneira com que os homens, os servos ou os homens respeitam a Deus, era para respeitar aos seus patrões. Agora, é evidente, embora seja o mesmo termo, phobos, existem limites, da mesma maneira que existe limite de obediência às autoridades civis. Quando Deus
ordena que todo crente se submeta às autoridades. Nós estudamos do versículo 11 até o versículo 17. Nós vimos principalmente no versículo 13 que Pedro ensina a eles se sujeitarem a toda instituição humana. Essa submissão ou obediência, também o temor que eles deveriam ter aos seus patrões, havia um certo limite, sendo que para Deus não havia limite. Da mesma forma, a obediência era para ser irrestrita, incondicional, ilimitada para com Deus. Todo crente deveria se submeter a Deus incondicionalmente, mas não às autoridades e também não aos seus patrões. Mas Pedro não incita a rebelião aqui, irmãos. Pedro não incita que o trato do servo para com o patrão fosse desrespeitoso, de forma nenhuma. Pedro não incita a rebelião, Pedro não incita greve, Pedro não incita que o trato seja desrespeitoso do servo para com o patrão, ainda que ele seja perverso, diz o versículo 18. Não só para o bom e cordato, mas também ao perverso. A palavra perverso aqui significa tortuoso, significa corrupto. Irmãos, a situação do crente não era fácil. E continua não sendo fácil, porque o princípio que Pedro lança é o mesmo princípio que se aplica à igreja hoje. Então é uma situação que nós necessitamos de graça, muita graça, para poder aprender o que é. Mas ele diz também que sofrer perseguições com a consciência sem condenação alguma traz ao crente gratidão por poder padecer pelo nome e pela causa do seu Senhor. Então, submeter-se aos patrões e às autoridades são ordenanças de Deus, que deveriam ser obedecidas, independentemente dos resultados. Nós vamos checar algumas coisas aqui a partir do versículo 19. Pedro começa a dizer que é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. E ele diz no versículo 20, pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Ele fala, que glória tem nisso? Que vantagem você leva como crente? Se você roubou seu patrão, se você foi respondão ao seu patrão, se você foi desrespeitoso ao seu patrão, se você faz corpo mole no seu trabalho, se você chega atrasado no seu trabalho, se você não cumpre a tarefa que foi colocada diante de você pelo seu patrão, se você você não cumpre o que foi ordenado pelo seu patrão corretamente, e por isso você é esbofeteado na época de Pedro, hoje não mais, mas se você digamos assim, exortado, você toma uma bronca do seu patrão, que vantagem você está levando, se isso é justo? Porque você, ao invés de estar trabalhando, você está lendo a Bíblia. Tem muitos que no horário de serviço leem a Bíblia com desculpa, eu sou crente e eu tenho direito de ler a Bíblia. Você tem direito de ler a Bíblia em casa, não no seu trabalho. Se o teu horário de trabalho é das 8 às 18, você tem que trabalhar das 8 às 18, deixa para ler a Bíblia, ou no horário de almoço, quando você tem horário livre, mas não no horário de trabalho. E tem muitas coisas que a gente também confunde as bolas, né? Nós confundimos a bola. E às vezes falamos que o patrão é injusto, porque muitas vezes o patrão dá ordens para a gente, né? E ele, mesmo sendo crente, aliás, depois nós vamos ver alguns textos paralelos de Tito e Timóteo, que nos mostram que se eu tenho um patrão crente, aí é que eu tenho que trabalhar mais ainda, porque ele é meu irmão,
e eu tenho que fazer o melhor para ele. Não que eu não tenha que fazer para um patrão que é déspota ou um perverso, que ele diz que eu tenho que ser o melhor, mas principalmente sendo um patrão cristão. Bom, nós estamos tratando de um patrão secular. Voltando ao texto, versículo 20, ele diz que não há glória nenhuma se você não faz a coisa direito e você é despedido, você é demitido. E você não pode chegar no presbítero da igreja e falar assim: olha, meu patrão me demitiu, eu estou sofrendo perseguição porque eu sou crente. Aí o presbítero vai ter que conversar com o patrão e de repente o patrão vai falar a verdade: olha, mas ele faz corpo mole. Eu peço para ele fazer uma entrega que demoraria 1 hora para ele ir e voltar, e ele demora 3. Ele desvia do caminho. Ou ele, na hora de fazer acerto, sempre falta dinheiro. Na hora de utilizar o dinheiro da empresa, que não é dele. E coisas semelhantes. Então, aí o servo não tem direito de reclamar. Ele está sofrendo justamente. E é isso que ele diz aqui. Que glória há se pecando você é esbofeteado. Nós somos esbofeteados. Irmãos, nós somos chamados para sermos os melhores. Como cristãos, nós somos chamados para sermos os melhores naquilo que nós fazemos. Eu não estou querendo dizer que nós não temos limites. Nós temos limites. Às vezes intelectuais, culturais, físicos. Às vezes nós não conseguimos executar uma tarefa por limites que são lícitos. Mas isso não deve ser desculpa para preguiça, para má vontade, ou para um espírito de rebelião que muitas vezes a gente traz no coração e não quer fazer o serviço mesmo porque a gente acha que o patrão não merece. Não, isso não é desculpa. Então Pedro afirma que sofrer como pecador ou malfeitor não traz vantagem nenhuma, mas se sofrer injustamente, Deus há de recompensar o servo que, mesmo fazendo o bem e mesmo sendo o melhor, fazendo o melhor possível, ainda assim ele é perseguido injustamente. Isso é grato, diz o versículo 20. Isso é grato a Deus. O que significa isso, ser grato a Deus? O termo grato é derivado da palavra graça, charis, no grego. O que Pedro quer dizer aqui? Que isso é grato a Deus, quando uma pessoa é perseguida injustamente. Quer dizer o seguinte: em primeiro lugar, que significa tanto que Deus dá graça para que o crente consiga submeter a um patrão perverso. Deus concede graça. Se você consegue suportar um patrão perverso, não é pela tua força, não é por você mesmo, não é por capacidade humana nenhuma, não é por um bom treinamento que você teve na faculdade ou experiências passadas. Mas se você consegue suportar um patrão que te persegue, te esbofeteia, lógico, estou usando o termo exageradamente, né? Mas você sendo perseguido e você ainda suporta, saiba de uma coisa: é porque Deus dá graça para você. É graça de Deus, e você não tem mérito nenhum. Como crente, não tem mérito nenhum. Em segundo lugar, isto é grato a Deus, no final do versículo 20, também significa que aos olhos de Deus isso é louvável. De certa forma, sermos perseguidos e suportarmos as perseguições é grato a Deus e significa que Deus é honrado. Quando você, fazendo as coisas corretas e justas e bem feitas para o seu patrão, ainda assim você é perseguido, isto é grato a Deus. De certa forma, você está expressando as virtudes que não são suas, mas são de Deus. E isso glorifica a Deus. O que é que não glorifica a Deus? É o que ele explicou anteriormente. Quando você é esbofeteado por você roubar,
por você não fazer o trabalho completo, por você ser um preguiçoso, porque você chega atrasado no trabalho, porque você faz corpo mole. Isso não é grato a Deus. Isso não glorifica a Deus. É isso que ele quer dizer. Entendem a situação? Como cristãos, nós temos que fazer sempre o melhor, não importa o tipo de patrão. Se ele merece ou não, não importa. Você faz isso por causa do seu patrão maior, digamos assim. Por causa de consciência para com Deus. É por causa do Senhor que você suporta as perseguições, que você faz o melhor, ainda que o teu patrão não mereça, você faz o melhor. Por causa da glória do Senhor, por causa do nome do Senhor. Santo Agostinho tinha uma frase que ele repetia muito, inclusive principalmente nas confissões, ele fala sobre essa frase, e ele ensinava constantemente aos seus alunos essa frase. Santo Agostinho diz assim, que Deus recompensa ou coroa, Deus coroa seus próprios dons e não os méritos humanos. O que é que Santo Agostinho quer dizer relacionado ao que Pedro ensinou? Santo Agostinho quer dizer o seguinte, que quando você sofre fazendo o melhor e você sofre injustamente, Deus vai te recompensar, não porque você merece, mas Ele vai recompensar o próprio dom da graça que Ele te deu, que te capacitou a se submeter a um patrão perverso, e mesmo assim Deus te presenteia, Ele te coroa. Deus é generoso, não é mesmo? Ele coroa a pessoa, não por causa da pessoa, mas por causa do dom dele mesmo, que está operando na pessoa. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Versículos 21 e 22, avançando. Pedro agora mostra, daqui em diante, ele mostra aos crentes que ele escreve essa carta, que o foco deles não deveria ser o vizinho deles, que tinha um patrão bondoso, ou o vizinho do outro lado, que tinha um patrão perverso, e que se vingava desse patrão, que ultrajava esse patrão, e que maltratava esse patrão, ou se rebelava contra esse patrão. O foco do crente não deveria ser as pessoas. Ele mostra que o foco do crente para suportar as perseguições é Cristo. Ele eleva os olhos dos seus leitores para observar o exemplo maior de todos os exemplos, Cristo. Então ele passa, no versículo 21, a dizer, em primeiro lugar, que para isso mesmo vocês foram chamados. Para quê? Para expressar as glórias de Cristo, mesmo diante de pessoas que não merecem. E ele diz então que o foco deles era Cristo. E a recompensa principal que ele começa a falar aqui no versículo 21 e 22 é que eles vão olhar para Cristo, que sofreu no nosso lugar, nos dando exemplos para seguir os seus passos. Irmãos, seguir os passos de Jesus já é uma imensa recompensa, porque isso é para poucos. Jesus diz que a porta dos que os seguem é estreita e o caminho é apertada, e que o caminho é estreito daqueles que os seguem, e são poucos os que acertam com ele. Mas é um privilégio, é uma honra, porque nós vamos sofrer a semelhança do nosso Mestre, do nosso Senhor. É isso que ele quer dizer aqui. Já é uma recompensa sofrer injustamente por causa da causa do nosso Senhor. Então, a recompensa principal é que aquele que sofrer injustamente e reagir como Cristo, irá se tornar mais e mais a semelhança de Cristo, que é o seu modelo. É isso que ele quer dizer. Quando você suporta uma vez,
você suporta a segunda vez, e Deus vai dando graça, chariz, cada vez mais, isso, Ele vai dando graça, isso vai sendo cada vez mais louvável, vai glorificando o nome do Senhor, e você vai suportando aquilo, e você vai crescendo. Como é que você cresce? Você cresce quando você diminui. Quando você diminui, e Cristo cresce em você, e você vai conseguindo suportar crises, perseguições e injustiças. E você então cresce à semelhança de Cristo. Isso já em si já é uma grande recompensa. Pedro afirma então nesses 2 versículos 21 e 22, que é para isso mesmo que nós fomos chamados, como os discípulos de Cristo, seguimos os passos de um mestre. Preste atenção, meus amados. O nosso mestre que nós seguimos, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele diz na sua palavra, seus evangelhos, quando as pessoas queriam segui-lo, e falavam, um deles chegou e falou assim: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor andar. Ele falou: olha, pensa bem no que você está fazendo. As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se você quiser me seguir, não espere prosperidade, não. Talvez ela venha, mas eu não estou te prometendo isso. Eu não estou te prometendo saúde. Eu não estou te prometendo alegria, sucesso em tudo que você fizer. Eu não estou te prometendo nada disso. Eu estou te prometendo que se você me seguir, você vai se tornar dia após dia mais e mais semelhante a mim mesmo. Você vai sendo transformado de glória em glória à imagem do nosso Senhor. É isso que Ele promete. Versículo 23. Nós podemos ver aqui o exemplo prático de Cristo, como Ele reagiu diante dessa situação, que nos serve de modelo. Então Pedro agora vai explicar. Se Cristo é o modelo, o que é que Cristo fez? Como Ele reagiu diante das injustiças que Ele passou, que Ele sofreu? Versículo 23, Pedro mostra 3 situações em que Cristo, como 3 reações de Cristo diante das injustiças sofridas. Em primeiro lugar, ele diz: quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando ultrajado aqui significa agressão verbal, xingamentos, humilhação verbal. Quando ultrajado, o que é que ele fazia? Não revidava com ultraje. Ele não pagava com a mesma moeda, ele não se vingava, mas ele foi manso e humilde e calado até o fim. Essa foi a resposta, a reação. Você consegue ficar calado diante de uma injustiça, irmão, irmã? Quando o teu patrão é grosso com você? Glória a Deus se você conseguir. Se você ainda não conseguir, creia que um dia você vai conseguir, porque você é discípulo ou discípula de um mestre que te dá graça para isso. Um dia você vai conseguir. Não desespere, não se aborreça por causa disso. Ore ao Senhor, peça perdão para Ele se você ainda não consegue. Um dia você vai conseguir, eu sei que vai, porque Ele prometeu que daria graça para isso. Ele prometeu, se você o seguir, se você se renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo, um dia você vai conseguir. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Então, em primeiro lugar, quando ultrajado, agressão verbal, ele não revidava com ultraje. Segundo lugar, quando maltratado, não ameaçava. O que é que significa maltratado? É agressão física. Aqui já é agressão física mesmo. Ele apanhou, ele sofreu feridas por uma coroa de espinhos em sua cabeça, chicotes que não tiveram limites, e coisas do gênero, e
tudo desembocou na mais cruel de todas as mortes, que é a crucificação. O que é que ele fez diante de tudo isso? Não ameaçava. E não as últimas palavras, mas as penúltimas palavras do nosso Senhor na cruz, quais foram? Diante dos homens que o machucaram e o crucificaram, o que é que Jesus pediu ao Pai? Perdoa-lhes. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Nós somos chamados para isso. Agora, meu amado, você que foi batizado em nome de Jesus, não tem outro caminho para você. É seguir a Jesus, ou apostatar. Não há um meio termo. Cristão é assim que vai ter que viver. Não dá mais para brincar de cristão. É abraçar a vida cristã, é renunciar a si mesmo, é tomar a sua cruz, ou abandone tudo. Não dá para ser morno no reino de Deus. Não dá para viver meio termo no reino de Deus. Em terceiro lugar, versículo 23 ainda, Pedro diz que ele fazia uma coisa. É verdade que ele não revidava com ultraje, ele não ameaçava, mas uma coisa ele fazia. O que é que Cristo fazia? Diz que ele entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, o que é que significa isso? Significa que o único suporte do Filho de Deus foi colocar-se nas mãos do seu Pai. Ele entregava-se ao Pai. O único suporte do Filho foi confiar na justiça perfeita do seu Pai. Significa que Cristo praticava o que Ele ensinou para nós. Desculpe. O que é que significa que Cristo praticava? A oração. Entregar-se àquele que julga retamente significa que Cristo em oração se lançava: Senhor, toma em tuas mãos a minha vida. Senhor, diante de ti, Pai, diante de ti, eu rendo o meu espírito. Diante de Deus, Cristo lançava a sua vida em oração. É assim que ele lançava-se para Deus. Irmãos, às vezes a gente fala muito, né? Lança para Deus, irmão. E você, lança para Deus. O que é lançar para Deus? É reclamar, escrever uma carta de reclamação para Deus e botar no correio? Qual que é o endereço? Irmão, você só lança para Deus quando você ora. Isso é lançar para Deus. Vejam de onde vem o poder da vida cristã. É de uma vida de oração, meu irmão, minha irmã. Uma vida de oração é que dá força para nós. É que nos encoraja para levantarmos uma segunda vez diante das circunstâncias injustas que nós passamos. É uma vida de oração que nos dá suporte para nós vivermos num mundo hostil, porque Jesus prometeu que esse mundo seria hostil aos seus seguidores, como foi para ele. Então isso Cristo fazia. Isso nos ensina então que somente suportaremos os sofrimentos, sejam justos ou injustos. Por que sofrimento justo? Porque muitos de nós, no caso de patrão e empregado, sofremos o dano porque nós pecamos. Muitos de nós fazemos coisas erradas no nosso trabalho e somos maltratados de maneira justa. Por quê? Porque isso é justo. Porque Deus usa pessoas para nos disciplinar, muitas vezes. E isso é bom. Muitas vezes são injustas, é verdade. Mas sejam justas ou injustas, essas perseguições, nós somente suportaremos quando nós nos rendemos nos braços do Pai, confiando no Pai juiz
que julga retamente. Vocês se lembram quando nós começamos a estudar essa carta, capítulo 1, versículo 17, diz que se nós chamamos por Pai aquele que julga retamente e não faz acepção de pessoas, então nós devemos viver em temor. E daqui também nós precisamos confiar nesse juiz justo, que é o nosso Pai, que julga retamente, descedentando nossa sede de justiça, ou seja, não fazendo justiça com a própria mão. Não faça isso. Não faça justiça com as próprias mãos. Salmo capítulo 37, quando Davi fala sobre isso, ele ensina: olha, deixa ir, abandona o furor, porque certamente isso vai acabar mal. Não é bom você guardar a amargura, mesmo sendo de um patrão perverso, torto. Não faça isso. Então, lance para Deus, ore, coloque diante de Deus. Por quê? Também porque nós temos uma fonte de água que refrigera a nossa alma, que Jesus diz que nós somos ovelhas de um pastor e bispo da nossa alma, que é Jesus Cristo. Ele diz no versículo 25. Semelhante ao que Paulo ensina aos Efésios, a partir do capítulo 5 de Efésios, todo o capítulo 6, Paulo ensina que nós devemos sujeitar uns aos outros como igreja. Paulo ensina que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, que os maridos amem suas esposas como Cristo ama a igreja, que os filhos se submetam aos seus pais, que os pais criem seus filhos no temor do Senhor, que os servos respeitem os seus patrões, e que os patrões tratem os seus servos com justiça. E tudo isso, ele diz que só é possível na base que ele lança no capítulo 5 de Efésios, versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você só pode se submeter a um patrão desse tipo aqui se você estiver cheio de graça. É isso que Pedro diz. Paulo diz em outras palavras: sejam cheios do Espírito. Você só consegue conviver com um casamento difícil, cheio do Espírito. Você só consegue submeter a um pai difícil, uma mãe difícil, cheio do Espírito. Você só consegue criar filhos difíceis, cheio do Espírito. E assim no relacionamento de patrão e empregado também. É isso que Paulo quer dizer e que Pedro diz aqui também. Encerrando, versículos 24 e 25. Ele diz que por suas chagas fostes sarados. O que é que significa isso? Significa que ele está falando aqui do texto, ele está se relacionando àquilo que Isaías profetizou a respeito de Cristo, no capítulo 53 de Isaías. Ele fala de Cristo no madeiro, sobre a cura que Cristo nos deu, levando sobre si no madeiro os nossos pecados. Ele relata aqui, em palavras semelhantes ao que Isaías escreveu no capítulo 53, e então ele fala aqui, o que é que significa isso? Que por suas chagas fossem sarados. Ele quer dizer que é o seguinte, que hoje como crentes, nós fomos salvos de nós mesmos, nós fomos sarados do domínio do pecado, para que possamos viver para a justiça. Vejam o versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, agora nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Significa que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos curar e capacitar a vivermos uma vida justa, mesmo diante das adversidades de patrões cruéis. Não estamos mais sob o domínio do pecado que nos leva à vingança, à retaliação. Nós não estamos mais sujeitos a isso. E depois Pedro vai tratar de assuntos semelhantes, difíceis para as mulheres, esposas, para os maridos, porque semelhantemente eles foram libertos do pecado, do espírito humano, que faz com que nós queiramos nos vingar, que faz com que nós possamos agir em rebelião contra as pessoas que nos maltratam. Então Pedro diz, vocês foram sarados disso, vocês não estão mais sob esse domínio,
E vocês são capazes de suportar as adversidades, as perseguições, porque Cristo te libertou. Porque você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E você hoje é uma nova criatura. Da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou pelo batismo, você também morreu e ressuscitou em novidade de vida. Então você pode se submeter a um marido perverso. Desculpe, avançando um pouquinho no que Pedro vai falar, capítulo 3. Você pode lidar com uma mulher difícil, uma esposa difícil, e suportá-la em amor pelo resto da vida. Porque Cristo te libertou, te fez uma nova criatura e te deu graça, chariz, para você suportar esse tipo de gente difícil. Cristo te deu graça. Irmãos, tem pessoa que dá risada quando cônjuges suportam outros cônjuges ruins. Eu estou fazendo aqui uma analogia com o patrão, mas já adiantando um pouquinho que eu vou falar na semana que vem, se Deus permitir. Tem pessoas que dão risada. Irmãos, eu não dou risada quando um marido ou uma esposa suporta um cônjuge perverso. Eu dou glória a Deus, porque eu quero imitar aquela pessoa. Porque esta é uma verdadeira crente, ou um verdadeiro crente, que suporta as adversidades, que rejeita o divórcio, e que luta até a morte pelo seu casamento. Não por causa da pessoa que a persegue, mas por causa de Cristo. Eu admiro esse tipo de gente. Eu quero imitar. E assim Pedro diz aqui. Pedro diz que nós suportamos os patrões perversos por causa do nome do Senhor. Porque hoje, em primeiro lugar, Pedro disse que nós temos uma pátria nova, que não é esse mundo. Versículo 14, capítulo 1, versículo 4, ele diz que nós somos herdeiros de uma nova pátria, embora sejamos forasteiros aqui. Esse é um grande motivo. Segundo motivo, Pedro diz que nós somos um povo eleito, sacerdócio real, que alcançou misericórdia, povo de propriedade exclusiva de Deus, capítulo 2, versículos 9 e 10. Terceiro motivo para nós suportarmos tudo isso, termos consolo no nosso coração, ele diz aqui, versículo 25, porque nós temos um novo Senhor, que é pastor e bispo da nossa alma. É por causa dele que nós suportamos as pessoas difíceis. Mas isso também nos traz implicações, eu já estou encerrando. Primeira implicação, temos a responsabilidade de não vivermos mais como ovelhas perdidas, segundo o nosso bel prazer, irmãos. Não temos mais esse direito. Não somos mais ovelhas perdidas. Aqui diz, versículo 25, estáveis, lá atrás, estáveis, desgarrados como ovelhas. Agora, porém, não estão mais desgarrados, não. Agora vocês têm um pastor, vocês têm um bispo, vocês têm um supervisor da sua alma, vocês têm um dono, vocês têm um novo despotês, que é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Pedro não diz isso? Se você provou que o Senhor é bom, você suporta. Suporta sim. Suporta. É possível. É possível. E é o que Pedro encerra aqui dizendo. Ele está querendo dizer que nós temos a responsabilidade de não mais vivermos como ovelhas perdidas, segundo o nosso bel prazer, mas agora convertidos, ele diz, convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Nós vivemos submissos e comprometidos com Jesus Cristo, o nosso pastor e bispo. Vivemos com temor e amor por aquele que nos salvou. É por causa dele, não é por causa do patrão, não é por causa da pessoa, mas é por causa de Cristo. Por causa de Cristo nós suportamos as adversidades. As pessoas que nos maltratam injustamente, nós suportamos. Então, se os desgarrados se vingam, se os desgarrados roubam seus patrões, vingam-se dos seus patrões, fazem sabotagens
e ameaças aos seus patrões, e batem boca com o seu patrão. Tem servo que é desbocado, irmãos. Tem funcionário que é desbocado, meu irmão. Que infelicidade se você é um crente desbocado. Que infelicidade, meu irmão. É motivo de choro e lamento. Porque não foi para isso que você foi chamado. Dura palavra, não é? Bom, nós fomos chamados para isso. Pedro diz que nós fomos chamados para isso. Queira você ou não, é o que a palavra de Deus diz. Eu não posso amenizar aquilo que Deus diz. Deus chamou para isso. Não se vinguem mais, não roubem, não façam sabotagens, não façam ameaças, não batam boca com seus patrões, porque hoje vocês não estão mais desgarrados. Então os cristãos estão curados e livres disso, irmãos, por aquilo que Jesus fez por eles na cruz. Eles são curados desses pecados que desonram a Deus, a quem eles agora servem com fidelidade irrestrita. Eu quero dizer para os irmãos, encerrando e aplicando, que 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21, eu não vou ler para você, marca para ler em casa. Paulo diz, semelhantemente a Pedro, aliás, Paulo diz que se você ainda pudesse libertar de um patrão que é cruel, faça-o. E isso, eu não quero dizer para você que você tem que aguentar um patrão que é um déspota, ou é um patrão perverso, não é? Se você pudesse libertar, faça-o. Pedro não está dizendo que você não pode. Na situação dos crentes na época de Pedro, era assim, porque eles eram escravos, eles não tinham para onde ir. A lei era contra eles. Eles não tinham advogados a não ser Jesus Cristo, que eles tinham que suportar os seus patrões naquela época. Não é o nosso caso hoje. Então, se você pudesse libertar de um patrão que é cruel, faça-o. Mas analise bem as causas, ou as causas. Analise bem as circunstâncias. Será que porque não é porque você também foi um mau funcionário? Será que não é porque você também foi um funcionário que não deu bom testemunho, como crente? Porque é isso que Deus quer. Que como crente, você se apresente como crente no seu trabalho. Se apresente como cristãos. Patrão, eu sirvo a um Deus vivo. Eu sou crente. Ok, que bom. E você então é chamado para demonstrar isso na prática, através de ser um bom funcionário. Através da sua conduta. Lembra-se que Pedro falou no início da carta? É o bom procedimento do crente. É isso que faz a diferença. Então Paulo diz que se você puder se libertar, se liberte. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 1 e 2, anote para ler em casa. Tito capítulo 2, versículos 9 e 10. Ele diz que os servos que agem assim, de maneira justa, eles estão ornando a doutrina de Cristo. Eles estão ornamentando, como esse vaso que está aqui na frente, enfeitando essa mesa. Provavelmente porque a pessoa que está aqui atrás é muito feia. Então eles ornamentam. Olha para esses vasos que são mais bonitos. É assim que a doutrina de Cristo é ornada pelo nosso comportamento. Quando você sofre, se você sofrer, que seja de maneira injusta. Ou seja, que o patrão, que você tenha boa consciência diante de Deus. Eu não fiz o que o patrão me acusou. Aí sim você está ornando a doutrina de Cristo. Como que a gente aplica tudo isso então? Nós podemos sim ser servos de Deus honrados, sob qualquer regime, porque Deus dá graça para isso. E ainda nos recompensa quando obedecemos. Deus é bom demais, não é? Deus é maravilhoso, Ele é assaz benigno. O que é que significa assaz benigno? Significa que Ele é muito bom. Porque Ele recompensa o que Ele mesmo concede para você, quando você se submete. Ele dá graça para você conseguir se submeter. E ainda te presenteia. Deus é maravilhoso. Podemos sim expressar as virtudes, como luz
do mundo, expressando as virtudes de Deus diante dos patrões, ainda que sejam perversos. Em segundo lugar, nós devemos olhar para o nosso trabalho hoje, o trabalho que você tem hoje, como um sacerdócio para Deus. É isso que Pedro ensinou. O que é que significa isso? Significa que qualquer área que você estiver trabalhando, seja num serviço bastante humilde, um serviço bastante simples, digamos assim, né? Um serviço que parece que até é meio desonrado, mas você está exercendo um sacerdócio santo que glorifica a Deus. Eu quero dizer para os jovens ou os desempregados que muitas vezes você fez uma faculdade, você tem um bom preparo, você tem um bom diploma, mas você não consegue um emprego nessa área, e portas se abrem para um serviço bastante menos honrado do que você esperava. Mesmo assim, abrace esse serviço. Pegue como de Deus esse serviço. Olhe para esse serviço como um sacerdócio santo, onde você vai poder não só ganhar o sustento, e Deus vai dar graça para isso, ainda que seja menos do que você esperava, ainda que não seja bem na área que você queria, ainda que não seja aquele sonho que você tinha, mas abrace esse emprego e faça o melhor dentro desse emprego. Isso é um sacerdócio que vai glorificar a Deus. Não faça corpo mole, porque você está num trabalho que você não gosta, que você acha que podia ganhar mais, que você acha que podia ser uma outra área. Irmãos, não menospreze o teu trabalho atual. Faça o melhor para Deus, como se você fosse um sacerdote. É isso que Pedro ensina. Em terceiro lugar, nós devemos servir ao patrão perverso, fazendo o melhor que pudermos pelo nosso trabalho, de forma santa e justa, mas não nos prendamos a este patrão perverso. Não precisamos nos prender a ele. Não nos associemos com o iníquo corrupto. Não nos apeguemos nem à aparência do mal. Então, fuja dele assim que puder. O que é que José fez lá no Egito, na casa de Potifar, quando a sua patroa, o que a patroa de José queria com ele? Uma relação ilícita. Ter uma relação sexual. O que é que José fez? Foi embora. Ele não se submeteu à sua patroa. Irmão, se você for convidado a fazer uma coisa ilícita no teu trabalho, não o faça. Tenha parâmetros para isso, é óbvio. Saiba o que é ilícito aos olhos de Deus, né? E não faça isso. Você não é obrigado a fazer isso. Isso glorifica a Deus também. Em último lugar, nós devemos nos lembrar sempre que o nosso Mestre nunca nos prometeu um mar de rosas aqui nesse mundo, nesse tempo de peregrinação. Jesus disse que se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Eu estou lendo o texto de João, capítulo 15, versículos 18 e 19. Guarde isso no teu coração, meu irmão. Nós não vamos enfrentar mais de rosas aqui nesse mundo, não. E os nossos patrões muitas vezes vão, sim, nos tratar com injustiça. Mas saiba que antes de você sofrer essa injustiça, Cristo sofreu em seu lugar, para te dar graça de você também suportar as injustiças desse mundo. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é poderosa para convencer os nossos corações de que nós fomos chamados para seguir ao nosso Mestre, que sofreu nesse mundo, mas que glorificou o Pai. A semelhança dele, Senhor, eu te peço,
A todos nós que somos servos, somos funcionários, se temos patrão que seja justo, ou alguns não tão justos, Senhor, eu te peço, capacita os nossos irmãos e irmãs que são funcionários e que travam batalhas terríveis contra situações injustas em seus trabalhos. E eu te peço, Senhor, dê graça para eles. Dê graça deles suportarem tudo isso. Pelo teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome. Ajuda, Senhor, a todos nós a aprendermos a sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor. Especialmente a esses irmãos e irmãs que estão na categoria de servos. Pai, tudo isso nós te pedimos, com esperança e com gratidão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.